Nós estamos numa série de lives sobre o pré-natal. Por que a gente escolheu esse tema para trabalhar? Bom, primeiro porque eu acho que tudo começa e termina no pré-natal. Eu acho que é uma excelente oportunidade para estabelecer as rotinas que precisam ser estabelecidas e também é uma ótima oportunidade para o vínculo ser estabelecido entre o paciente e o cuidador, que no caso é o médico pré-natalista. E não só por isso, é porque o pré-natal, como eu disse na live anterior, ele é a ferramenta ideal para que a gente possa identificar possíveis problemas e tratar esses possíveis problemas posteriormente. Então, não dá para a gente não falar desse tema. E aí eu fiz um compilado de assuntos, separei esses assuntos de forma didática para que eu consiga, de forma mais clara, com mais calma e com mais tempo, conseguir compartilhar com vocês todo o conhecimento que eu trago aí nos últimos 12 anos, atendendo quase que exclusivamente gestantes, nos últimos 10 anos gestantes, então, e pré-natal diretamente. Então eu acredito, fora a minha formação em pré-natal de alto risco, eu acredito que isso é bagagem suficiente para que eu tenha algo a compartilhar com vocês, dado a demanda enorme que eu recebo via Instagram dos pré-natais que as pacientes estão e ou não se sentem bem atendidas, ou não se sentem bem acolhidas, ou estão com alguma alteração e aí acaba que isso compromete a saúde ou a qualidade da assistência e a paciente fica insegura e acaba nos procurando. Então eu vejo que a demanda maior que tem aqui gira sempre em torno do pré-natal. Então, por isso, nós escolhemos esse tema para compartilhar com vocês e estaremos aqui na anterior, nesta e nas próximas lives para falarmos desse assunto. Bom, o tema de hoje especificamente é o que não pode faltar no seu pré-natal. Bom, parece que eu estou sendo pretensioso em trazer aqui para vocês uma receita de bolo, onde vocês vão poder ir anotar e deixar tudo certinho registrado, e qualquer coisa que fugir dessas anotações no seu pré-natal, vocês podem ir lá e colocar em dia por conta própria ou, enfim, seria pretensioso demais da minha parte trazer isso. E por quê? Porque o pré-natal não é uma receita de bolo, né? Nunca será. As pessoas têm, a saúde como um todo é muito individual, né? Então o cuidado com a saúde não pode deixar de ser um assunto extremamente individualizado. Então não tem como num pré-natal eu trazer uma receita de bolo aqui para vocês. Muito embora haja protocolos bem estabelecidos para o manejo de um pré-natal de qualidade, e a gente também trabalha com protocolos, mas a gente nunca está engessado em um único protocolo, porque isso não seria possível, considerando que nosso corpo é tão dinâmico, nossa saúde é tão dinâmica, os nossos órgãos funcionam de maneira tão dinâmica, então seria extremamente impossível trazer uma receita de bolo para vocês. Mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês coisas específicas que eu acredito que são fundamentais para estar no pré-natal. Posteriormente, havendo outras oportunidades, eu acredito que haverá, e nessas outras oportunidades eu vou trazer ainda mais mastigado e um pouco mais subdividido para que fique ainda mais claro. Essa é a nossa proposta aqui. Então aproveitem bem, compartilhem desse vídeo, você que estiver assistindo aí pelo nosso canal do YouTube, você que ainda não está inscrito, se inscreva lá, mas depois eu posso deixar o link aqui nos próximos stories, e é muito importante, a gente vai produzir material exclusivo para a plataforma do YouTube, então se você não está inscrito, se inscreva para você não perder absolutamente nada. Lá nós vamos compartilhar coisas específicas e diferentes do que vai estar aqui no Instagram, ok? Então, independente de qual plataforma você estiver utilizando para nos assistir, por favor, envie este vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, compartilhe este link, reposte este vídeo se você desejar. Bora começar então. Bom, nós separamos algumas coisas e dentre os temas que eu separei para compartilhar com vocês, uma coisa que eu trago de extrema importância que não pode faltar num pré-natal é uma equipe de assistência. Por que isso? Porque
e eu vou falar de diferentes cenários, tá? Eu não vou trazer só para a realidade do meu público. Eu entendo que aqui no Instagram é um público muito dinâmico e muitas pessoas têm acesso. Eu não quero causar nenhum desconforto a ninguém, então tenha paciência que eu vou abordar todos os públicos sempre em todos os temas que eu vou trazer. Então, por que eu julgo que ter uma equipe é de extrema importância para o pré-natal? Veja bem, pessoal, o vínculo estabelecido entre a paciente, o casal, a família e esse cuidador, ele é o principal elo desta corrente que, caso esteja prestes a arrebentar, é o elo, eu digo que é este vínculo quem vai manter estável essa relação. Então, quanto mais firme estiver o vínculo entre a paciente e o seu cuidador, maior vai ser a possibilidade desse cuidado chegar a um sucesso que é almejado, que no caso é a saúde da mãe e do bebê. Então, pessoal, esse vínculo entre o cuidador e a sua paciente, ele é o vínculo que vai prevenir doenças. De que maneira isso previne doenças? Ora, se você não estiver bem cuidada, se você não estiver com uma boa relação com a sua equipe, se você estiver só cumprindo o protocolo lá, o médico me pediu para fazer tal exame, eu vou lá e faço tal exame. O médico me pediu para fazer a curva glicêmica, eu vou lá e faço a curva glicêmica. Então eu sou só obedecendo como, sabe, aqueles animais que carregam coisas, tipo burro de carga, sabe? Então eles só obedecem o comando e eles não têm vínculo nenhum. Então esse vínculo bem estabelecido é extremamente importante para que você evite doenças na sua saúde. Então, você estando próximo do seu cuidador, tendo um contato direto com ele, você tem a oportunidade de antecipar os problemas e com isso você acaba prevenindo não só doenças, como o agravo de doenças pré-existentes ou das doenças que porventura possam aparecer ao longo do pré-natal, né? Então é extremamente importante que isso esteja no centro do cuidado, no centro do pré-natal, a importância de estabelecer um vínculo com a sua equipe. No fim, um bom vínculo pode evitar não só os agravos, como também até mortes e complicações muito mais graves, né? Então não sei se vocês sabem deste número, mas tem muitas doenças que cursam com alterações importantes na vida e na saúde da mãe e do bebê, como por exemplo a hemorragia é um grande exemplo, e como se trata de um evento, o parto em si, seja parto normal ou cesariana, é um evento que a gente considera potencialmente hemorrágico porque envolve grandes perdas de sangue. A maioria das intercorrências graves que acontecem, quando eu digo a maioria, pessoal, é mais de 90% das intercorrências relacionadas à hemorragia pós-parto, elas eram preveníveis e elas não foram prevenidas por desassistência, por mau vínculo entre o cuidador e a sua paciente, tá? Claro que não intencionalmente, não sempre, pelo menos por uma questão de logística, seja lá o que for, mas o termo que a gente utiliza para isso é iatrogenia, ou seja, é algo que foi provocado pela assistência médica sem a intenção de provocar, não necessariamente com a intenção de provocar. Então era algo para ser evitado, e a gente sabe que a hemorragia é uma das principais causas de morte materna no mundo, e no Brasil principalmente. Então, saber que a maioria, grande esmagadora maioria dessas mortes poderiam ser evitadas. Bom, um segundo tópico que eu trago aqui e que eu considero extremamente importante na relação médico-paciente é o estabelecimento de protocolos muito conhecidos. Então, na medicina, do modo geral, não sei se vocês sabem, mas muitas coisas em medicina foram descobertas por achismo, por tentativas e erro. Por mais absurdo que possa parecer, né? Eu sou um engenheiro, estou aqui inventando, sei lá, tentando inventar um modelo novo de carro. Se der errado, o máximo que vai acontecer é eu perder dinheiro, eu jogo isso fora e ponto final. Não vai acontecer nada. Agora, quando eu penso que eu estou tentando algo envolvendo a saúde de alguém, pode parecer muito absurdo. Mas, eu não sei se vocês sabem, a medicina nos últimos muitos anos foram estabelecidos protocolos que tem atualmente, foram estabelecidos baseados em testes que foram feitos
muitas das vezes em situações de guerra. Por exemplo, na ortopedia tem muitas cirurgias que são realizadas que foram testadas pela primeira vez em situações de guerra. Pessoas que estavam lá prestes a morrer, por exemplo, ou fazia aquilo ou não fazia nada e deixava morrer. Então eles tentavam, muitas coisas deram certo, por exemplo. Então a gente sabe, por exemplo, que a cesariana começou a ser feita por esse motivo. Então a cesariana foi uma tentativa numa situação de vida ou morte em que tentaram-se, e aí deram errado, e aí viram que morria, e aí depois tiveram a brilhante ideia de lavar as mãos e viu que diminuiu muito a morte. Depois tiveram a brilhante ideia de encapar e usar luvas e diminuíram mais ainda, e aí depois melhoraram os cuidados e foram melhorando até que a gente chega à técnica que a gente tem hoje, tá? Que aí já tem muita evidência científica de qual ponto utilizar, de como realizar a ferida operatória, de como abrir o útero, de como abrir as camadas que precisam ser seccionadas, como fechá-las de volta, de que maneira é melhor para tirar o bebê, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual droga utilizar, quanto de líquido utilizar, o que eu faço antes, o que eu faço durante, faço antibiótico, não faço antibiótico. Então, tudo isso já foi estabelecido por meio de protocolos. Então, não só no caso de um procedimento previamente conhecido, como é a cesariana que eu citei, mas em diversas situações ao longo do pré-natal, existem protocolos para melhor cuidado dessa saúde, né? Da mãe, do bebê e desse casal. Então, estabelecer bons protocolos é o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês de extrema importância para um bom pré-natal. Então, existem protocolos baseados em evidências que têm um grau de recomendação baixo. Eu sei que isso é muito técnico, mas eu vou trazer isso para vocês terem uma visão melhor desse cenário, né? Até tem como, eu quero ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, eu acho que eu vou conseguir. Bom, olha só, olha para essa pirâmide. Essa pirâmide é uma pirâmide que estabelece os graus de evidência de acordo com cada tipo de estudo, né? Claro que tem muitos dados técnicos aqui, eu não vou me aprofundar tecnicamente a isso, mas só para que você consiga ter uma ideia. Já já eu tiro essa imagem daqui. Veja bem, lá na base da pirâmide a gente tem a opinião do especialista a respeito daquele assunto, e lá no topo da pirâmide a gente tem as revisões sistemáticas. E no meio disso tem vários tipos de trabalhos científicos, de maneiras de produzir trabalhos científicos, para que eu consiga ter algo melhor, mais consistente, mais compatível com a realidade. E no fim das contas, o que eu tenho que entender sobre evidência científica? Eu devo usar aquela evidência, a maior evidência possível, para que, se eu conseguir produzir fielmente o que aquela evidência científica está trazendo, eu vou ter o mesmo resultado que eles tiveram. É essa leitura que temos que ter desta pirâmide. Então, por que a revisão sistemática está lá no topo da pirâmide? Que revisão sistemática nada mais é do que um compêndio de trabalhos científicos. E aí, quando eu falo de trabalhos científicos, eles podem ser mais ricos, e aí isso enriquece o trabalho. Quanto maior o número de pacientes, de que maneira ele foi feito, em qual população ele foi aplicada, se é uma população realmente sem nenhum viés, tá? A gente fala de viés, eu uso um exemplo muito, vou tirar a pirâmide para que a minha tela fique maior. Eu uso um exemplo muito interessante a respeito da produção de evidência científica e dos vieses que tem por trás disso. E eu vou entrar no pré-natal, quando eu entrar a respeito nos exames, por exemplo, vocês vão conseguir compreender, caso vocês tenham isso em mente. Bom, eu vou usar uma cidade bem conhecida para que todo mundo que esteja me assistindo consiga compreender. Normalmente eu uso o exemplo aqui de Vitória, né? Mas quem não é de Vitória, por exemplo, a nossa amiga que está lá na França, não vai entender. Mas se ela é brasileira, ela vai entender o que eu vou dizer. Bom, se eu fizer um estudo hoje no Rio de Janeiro e tentar estabelecer nesse estudo qual a probabilidade de você morrer de bala perdida em Copacabana, ou na Barra, enfim, eu vou ter um resultado, ok? Então eu vou lá na Barra e vou estudar aquela população, aquele cenário, para conseguir compreender, no final das contas, e destinar qual a probabilidade de eu morrer de bala perdida naquele lugar. Em contrapartida, eu posso ir na favela da Rocinha ou do Alemão, por exemplo, onde tem invasão de policiais, onde tem conflito
de comunidades, né, por conta do tráfico de drogas e etc e tal, e posso fazer o mesmo estudo. No final eu tenho um estudo que vai me mostrar a probabilidade de eu morrer de bala perdida na Barra e a probabilidade de eu morrer de bala perdida no Complexo do Alemão. Obviamente que todo mundo sabe que eu morrer de bala perdida no Complexo do Alemão é muito maior. Agora, eu posso, a gente sabe que as mídias utilizam muito dos vieses para produzir as informações que eles querem, né? Então eu posso ir lá e pegar o estudo que foi feito somente no Complexo do Alemão e dizer para o mundo todo e publicar em todos os jornais que morar no Rio de Janeiro tem tantos por cento de risco de morrer de bala perdida, e eu não defino ali no corpo do meu estudo onde que esse estudo foi feito. Ou seja, eu estou trazendo uma amostra enviesada, porque essa amostra foi feita somente na favela do Alemão. Conseguem compreender? Parece muito fora da nossa realidade falar disso, mas vocês, quando eu trouxer para dentro do pré-natal, vocês vão entender que é exatamente assim. Então, quando eu falo de evidência científica na saúde, principalmente na saúde pública e nos trabalhos científicos, eu tenho muitos vieses que envolvem esse trabalho, que envolvem a saúde. Então, quando eu falo de revisão sistemática, que vocês lembram que estava lá no topo da pirâmide, eu estou falando de trabalhos que foram anulados a maioria dos vieses. Então, são trabalhos que não têm viés. Então, se eu quero estudar a probabilidade de eu morrer de bala perdida no Rio de Janeiro, eu tenho que pegar uma amostra igual em cada canto do Rio de Janeiro para eu ter uma realidade do Rio de Janeiro todo. Eu não posso pegar uma amostra só do Alemão, compreende? Então, eu não posso falar que a sua chance de morrer de hemorragia é igual de uma paciente que está bem cuidada, bem acompanhada, bem assistida, e de uma paciente que não tem assistência nenhuma. Entende? Esses vieses são muito importantes. Então, se você for observar lá na base da pirâmide, o que a gente tinha? A opinião do especialista. Então, no seu pré-natal, essa história de que eu faço assim, eu peço tal exame porque eu já estou acostumado, porque eu gosto, eu faço curva glicêmica em tal período, eu faço curva glicêmica no final da gravidez, eu repito a curva glicêmica quantas vezes eu quiser. Isso, pessoal, é opinião do especialista. Isso não revela a realidade dos fatos, uma vez que a opinião do especialista não é que tem que ser descartada totalmente. Tem situações em saúde que não há evidência científica nenhuma. Quer um exemplo disso? O paciente me pergunta: doutor, eu posso pintar o cabelo na gravidez? E aí eu falo: olha, toda a nossa conversa, a minha resposta é sempre a mesma. Olha, toda a nossa conversa aqui no pré-natal é sempre pautada em evidência científica. Você nunca vai ouvir uma opinião diretamente minha, uma vez que há evidências maiores. Lá no topo da pirâmide eu posso ir subindo a escala e eu tenho que sempre ir de cima para baixo. Então, quando me perguntam alguma coisa, eu tenho que primeiro avaliar se há evidências científicas de revisão sistemática sobre aquele assunto. Tem sobre tintura de cabelo? Não tem. Depois, estudo multicêntrico? Não tem. Estudo de coorte? Tem? Não tem. Ninguém nunca estudou. Estudo relato de casos, de múltiplos casos? Tem? Não tem. Relato de caso isolado? Tem? Não tem. Então, o que eu tenho com relação a essa pergunta? Somente a opinião do especialista. Então, ela é 100% da verdade que tem sobre o assunto. Então, como não há evidência científica nenhuma, tanto os médicos que autorizam pintar cabelo quanto os que proíbem, teoricamente, eles estão certos. É claro que existe uma linha de pensamento que é particular de cada um, né? Enfim, uns entendem, por exemplo, que a haste capilar ela não absorve nada, então você poderia fazer desde que não tenha agressão ao couro cabeludo. Outros entendem que não há estudo, então é melhor não fazer nada, e por aí vai. Então é muito importante que os protocolos estejam muito bem definidos. E existem muitos, como eu te disse, eu não tenho como trazer aqui uma receita de bolo e definir os protocolos para vocês, tá? Assim, todos que são feitos ao longo do pré-natal. E aí, posteriormente, nós vamos compartimentar em outras lives e trazer assuntos muito mais direcionados. Só os exames, vamos falar só da suplementação, vamos falar de destrinchar um pouco mais para que a gente consiga abordar todos os protocolos possíveis, tá bom? Então é importante vocês entenderem um pouquinho sobre como funciona o protocolo para que a gente consiga entender que o tamanho da importância de ter protocolos bem definidos. E aí, pessoal, diferente de muita coisa que foi tentado lá na guerra e continuam fazendo até hoje, porque ninguém nunca mais estudou nada a aquele respeito, na saúde, no que diz respeito ao pré-natal e assistência ao pré-natal, existem muitos protocolos extremamente bem fundamentados, extremamente bem conhecidos e que vão fazer com que você seja bem cuidada
bem assistida. Então é muito importante estar muito alinhado com os protocolos atualizados. O Ministério da Saúde disponibiliza protocolos de excelente qualidade gratuitamente, tanto via física, através de livros e de manuais, como também disponibilizados digitalmente. Então, assim, não há desculpa para o médico. Se ele não quiser nunca mais ir a congresso nenhum, isso está chegando para ele de forma direta no link do seu e-mail. Chega diariamente vários artigos científicos com os protocolos mais atualizados possíveis. Então, não há desculpa para você não adotar bons protocolos no cuidado e na saúde do seu paciente, ok? Bom, o terceiro e talvez não digo mais importante, porque os protocolos são muito importantes e ter vínculo com a equipe é muito importante, mas o terceiro e último nesse tripé, se eu posso assim chamar, para você ter uma boa base, um bom pré-natal, é você ter empatia. E aí talvez você possa pensar que isso deva vir do médico para com o paciente, o humanismo, o respeito, o olhar cuidadoso, está ali vendo o indivíduo como um ser que precisa de você, faz com que você veja de forma unilateral. Então, eu sou o vulnerável, que é o paciente, do outro lado está o médico, que é o detetor do conhecimento. Então, tudo que tem nessa relação vem de forma unilateral. Ou seja, do médico para com o paciente. Quando se trata de respeito, quando se trata de protocolos, obviamente, vem do médico para com o paciente. Agora, quando se trata de respeito entre as relações humanas, e quando eu falo isso, pessoal, pode parecer que não, mas a falta de respeito e a falta de empatia, a falta de amor pelo próximo, ela está diretamente ligada ao mau cuidado, que está diretamente ligado à desassistência, que está diretamente ligado ao risco à saúde, tá? Então, quando eu trago isso, eu não trago de forma lúdica, bem viajante, não, isso está provado cientificamente. A relação interhumana precisa ter uma mudança drástica entre esses olhares. E não é de forma unilateral, não é só do médico para com o paciente, do paciente para com o médico, numa linha de respeito, numa linha de amor mesmo, de você olhar para o outro como um ser humano e tentar entender as questões que estão ali, colocar em prática as suas virtudes. Isso é extremamente importante quando se trata de relação interhumana. Então, eu não poderia deixar de colocar aqui como os tópicos extremamente importantes os três tripés que eu considero mais importantes para que você tenha um pré-natal bem assistido, bem cuidado, com a maior probabilidade de sucesso possível. A gente precisa caminhar para um mundo em que a justiça precisa ser praticada. Eu aprendi relativamente recente qual o significado da palavra justiça. Foi com um tio, um cara que é um mentor da minha vida e um pai para mim, um pai espiritual e que eu tenho grande honra de conviver. E ele me ensina muitas coisas. Uma das coisas que ele me ensinou é o conceito de justiça. A justiça nada mais é do que você, diferente do que o direito prega, por exemplo, ou o que você entende como justiça, talvez, mas para mim e para ele que me ensinou isso, justiça é traduzido de forma bem singular e simples, é aquilo que é como deveria ser, tá? Então, eu acredito que nas relações interhumanas e pessoais precisa haver atos de justiça para que você consiga estabelecer uma boa comunicação, um bom cuidado, colocar o respeito pelo próximo, o amor pelo próximo em primeiro lugar, você conseguir tirar os olhos um pouco de você, da sua realidade, das suas circunstâncias, do seu umbigo, né, como popularmente a gente fala, e colocar os olhos no outro, tá? Então isso é extremamente importante quando se diz respeito ao cuidado, tá bom? Eu gostaria de deixar isso aqui para vocês. Eu recebi muitas perguntas essa semana e eu separei, obviamente, algumas perguntas para estar aqui, para que a gente possa discutir. Bom, aqui do meu lado tem uma tela. E aí eu vou abrir para algumas perguntas, está separado aqui de forma aleatória. E aí eu vou tentar abordar algumas coisas bem importantes, tá? Eu não vou tentar fugir muito da sequência que eu separei aqui, mas vamos lá. A Mirella me pergunta se mãe é RH negativo, pai é RH positivo, se é necessário tomar a imunoglobulina com 28 semanas.
Eu não sei se vocês sabem, existe muita polêmica, muito medo, e ele não está muito mais fundamentado e muito sustentado atualmente, porque existe existe protocolos, vamos lá, muito facilmente estabelecidos para cuidado de mulheres com RH negativo e pai RH positivo. Inclusive é o meu caso lá em casa, a gente já está aí com 4 bebês e talvez engasguei, parece até que eu ia quase anunciar que estou grávida do 5º, né? Mas não estou não. Infelizmente ainda não. Enfim, mas estamos... É porque eu errei a conta mesmo, são tantos que eu errei a conta. Mas lá em casa minha mulher é RH negativa, eu sou RH positivo e ela... E nunca teve nenhum problema com relação a isso. Eu acho que, se eu não me engano, temos 2 filhos que são RH positivo e aí ela teve que tomar imunoglobulina. Veja bem, existem protocolos que sustentam, o protocolo da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, e do Ministério da Saúde, ele traz como probabilidade você... existem, na verdade, 2 protocolos. Um diz que existem situações em que você obrigatoriamente tem que aplicar a imunoglobulina, que a gente chama de vacina, mas na verdade não é bem uma vacina. Tá? Então você vai lá e aplica a imunoglobulina, que é essa vacina, com 28 semanas, aleatoriamente para todas as mulheres com RH negativo, com qualquer sangue A, B, O, AB, que seja RH negativo. Tá? Daí eu estou incluindo ali mulheres cujo o pai é RH negativo, então não teria problema nenhum, porque é o mesmo RH. Eu estou incluindo aí pais que são RH positivo, mas que o bebê é RH negativo, que está puxando da mãe, e não teria necessidade nenhuma de fazer. Então é uma vacina, eu vou falar vacina porque comumente a gente chama de vacina, tá? É uma vacina de extremo alto custo, uma vacina que tem um custo, agora nem tanto mais como antigamente, mas ainda é de alto custo, e que trazer isso para a realidade de todos pode não ser o melhor caminho. E tem mais, a gente pode perder a capacidade de vigiar essa gestação com base em um exame que pode se alterar depois da vacina. E seria este o exame que a gente passa todo o pré-natal vigiando, que é o Cumbis indireto, que está indicado para todas as mulheres com RH negativo. Mas outros protocolos estabelecem que devem ser realizados em mulheres que passam por alguma situação que aumenta o risco desse contato, caso o bebê seja RH positivo. Eu sei que isso é extremamente complexo, tá, pessoal? Mas tem que voltar lá na biologia, entender o RH e tudo mais, enfim. Mas o que importa dizer é que se o pai é positivo, o bebezinho pode ter puxado sangue positivo do pai, e isso pode, que a gente chama de imunizar ou isoimunizar. Enfim, como a mãe é negativa, ela não deveria ter contato com nenhum sangue positivo. E a gente sabe que tem sangue do bebê circulando na corrente sanguínea materna. Então, a gente precisa entender que, caso ocorra o contato, a gente deveria fazer essa vacina para evitar que isso curse com problemas e complicações para a saúde desse bebê. Então, existem situações em que deve ser estabelecidos, em outras situações você faz para todo mundo RH negativo. Isso deve ser discutido com o seu médico, a sua equipe. Vamos lá. Para que serve o exame de toque? É preciso fazê-lo em toda consulta? Bom, quando o assunto é pré-natal, claro, é muito pertinente este exame, né? Essa pergunta. Pessoal, olha só. Tenho postagens aqui no meu feed, se você descer lá embaixo eu falo muito sobre essa questão do toque, enfim. Veja bem, existem situações na saúde da mulher ao longo do pré-natal que pode ser necessário uma avaliação do colo uterino, que pode ser por via ultrassonográfica em alguns casos, pode ser por visão direta, a gente passa aquele aparelho igual de colher preventivo e abre e olha diretamente, é o caso dos sangramentos, por exemplo, é muito comum. Estou sangrando, fui na maternidade, recebi um exame de toque, o médico falou que estava tudo bem. Está tudo bem nada, exame de toque não define que está tudo bem quando a paciente tem sangramento. Tá? O exame que deveria ser realizado é um exame especular, é um exame de visão direta, eu tenho que ver o colo do útero. Eu posso estar sangrando da vagina, eu posso estar sangrando da parte externa do colo do útero, eu posso ter uma eversão, que é como se o colo do útero tivesse um pouquinho aberto para fora do canal vaginal, e isso faz com que rompe pequenos vasos e ter sangramento, e o exame de toque não vai me mostrar absolutamente nada disso, só vai mostrar se o colo está aberto ou não. Muito embora existem situações que o exame de toque sim possa ser realizado ao longo do pré-natal. Esse é o primeiro ponto, do ponto de vista médico, técnico. Mas existem situações em que o paciente se sente seguro sabendo como está o colo do útero. Por exemplo, pacientes que moram no interior, em região distante do cuidador, que é o meu caso aqui, eu tenho muitos pacientes da região em torno do Espírito Santo, aqui nas regiões
no interior. E as pacientes disseram: Frederico, eu queria muito saber se eu posso voltar tranquila para casa e eu queria fazer exame de toque. Pode? Eu respondo diretamente: olha, claro que pode, vamos fazer. Claro, você vai ficar mais tranquila, vamos fazer. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O que você vai me dizer se eu fizer esse exame de toque, o colo estiver duro, posterior fechado, nenhum sinal de parto, não tem a menor probabilidade de a gente pensar em parto nessa situação. Você vai embora feliz da vida, chega lá no outro dia a bolsa rompe, e aí? Então não adianta nada esse exame de toque nessa situação específica. Então eu explico isso para o paciente. Agora, preste atenção, fazer exame de toque em todas as consultas do pré-natal, isso não está nem no livro. Em nenhum livro de medicina, em nenhum livro de obstetrícia está lá que o exame de toque deve ser realizado em todas as consultas de pré-natal. Isso não tem cabimento, eu não consigo enxergar nesses últimos 10 anos, para quem fala aí, eu sei que tem pessoas, porque, nossa, mas quantos bebês que eu evitei de nascer prematuro porque eu botei de repouso, que eu peguei o colo do útero abrindo antes, e se eu não tivesse feito toque eu não ia saber. Não, se eu não tivesse feito não ia nascer do mesmo jeito. A maior prova disso é que eu estou há 10 anos sem fazer exame de toque nas consultas de pré-natal e eu não tenho um índice aumentado. Então era para eu ter muito prematuro. E eu não tenho. Eu tenho os mesmos prematuros que todo mundo tem. Então essas pessoas que fazem, elas acreditam piamente que o exame de toque evitou aquele problema, mas não evitou. Já existe evidência científica suficiente para isso. Não existe nenhum parto prematuro que pode ser evitado por exame de toque. Não existe aborto que pode ser evitado por exame de toque. Então não faz sentido você passar 9 meses de pré-natal realizando exame de toque em todas as consultas. E aí você pode me dizer assim, olha, existe médico, mas meu médico só faz no final da gravidez, só no finalzinho para saber se o parto... Aí que faz menor sentido ainda, porque se eu não quero evitar repouso, eu não quero evitar, teoricamente, depois de 37 semanas, qualquer hora pode nascer. Já não é um período que eu posso fazer nada para evitar. Já não é um período que... Mas não tem conduta a fazer? O que eu quero saber como é que está esse colo? Qualquer hora meu telefone pode tocar e o paciente está em trabalho de parto e está tudo bem. Então assim, não faz o menor sentido você alertar o paciente de que o colo está aberto, fechado, grosso, fino, maior ou menor. Não faz o menor sentido. Vou contar 2 histórias para vocês reais aqui do consultório, tá? A primeira história para vocês, talvez ela esteja até aí me assistindo, um paciente que queria fazer o exame de toque, ela entendeu que não era necessário, mas ela quis fazer o exame de toque a si mesma. E aí ela fez, colocamos para ela a realidade sobre o exame de toque, ela decidiu fazer a si mesma. Fomos lá e fizemos, falei, olha, o seu colo do útero está grosso, fechado, igual eu falei anteriormente, não tem menor necessidade de você se preocupar com o parto agora, porque aqui do ponto de vista físico não tem nenhum sinal de parto acontecendo. Ok, foi ela embora para casa e chegou lá, ela teve bem, passou a semana bem, estava com 37 semanas, quando foi um dia antes da consulta de pré-natal de 38 semanas, ela já estava em período semanal nessa ocasião, e aí ela já ia vir no outro dia para a consulta de 38 semanas e ia ficar. E aí o que aconteceu? Ela veio, chegou aqui sem sentir absolutamente nada. Nada. Teve contração, fulano? Não. Tá tendo contração de treinamento? Não. Teve trauma, queda, alguma coisa? Não. Tá perdendo sangue, líquido, tampão? Não. E aí ela obviamente pediu para examinar de novo, porque ela estava na dúvida se ela ia de volta para o interior, e ela morava mais ou menos umas 3 horas de viagem, e ela resolveu ficar. E aí ela ia decidir se ia ficar ou não. E aí quando eu examinei, eu falei, você não teve nada? Não, nada. Por quê? Olha, seu colo do útero, ele tá com 5 centímetros, 4 centímetros, fininho. Assim, parece que você está em trabalho de parto, só que você não tem contração. Acho que se eu botar uma gota de ocitocina aqui na sua veia, você entra em trabalho de parto e esse bebê nasce, porque o colo mudou muito. Você não fez nada? Não fiz nada. Que coisa, doutor, então eu não vou voltar, eu vou ficar aqui, já vou ficar de uma vez. Beleza, ficou. Resumindo, nasceu com 41 semanas de idade gestacional. Ou seja, tudo bem que eu avaliei com 37, mas imagina se eu pego essa mulher com o colo do útero. Se eu examinei com 37, nasceu com 41, 38, 39, 40, 41 foram um mês depois. Foram 30 dias depois. Agora você imagina se eu examino essa mulher com 33 semanas e esse bebê só nasce um mês depois, e que seria com 37, 38 semanas. Entendeu? Então, não há a menor cabimento.
Porque as coisas em obstetrícia não são exatas, então ter o colo pouco aberto, pouco fechado, médio, posterior, isso não indica necessariamente o seu histórico, tanto de prematuridade ou de fatores de risco para prematuridade, é muito mais importante para definir se você deveria ou não ser submetido a um exame que avalia o colo, que não necessariamente será o exame de toque. E a outra historinha era uma paciente que veio da Bahia, porque ela não é muito longe daqui, eram 5 horas de viagem, e ela estava fazendo doutorado aqui na UFES, que é a nossa instituição federal aqui, nossa escola, nossa Universidade Federal do Espírito Santo. E aí ela me procurou, porque a médica falou que ela tinha que ficar em repouso absoluto, mas ela estava nas duas últimas semanas de créditos para o doutorado, e ela ia ter que defender para voltar para ganhar neném na Bahia e tal. E ela estava com 33 semanas, a médica botou ela de repouso absoluto porque o colo estava aberto. Falei, bom, então tá, e aí vamos avaliar. Quando eu avaliei com ultrassom, não dava para ver muita coisa, porque eu falei, bom, realmente o colo deve estar muito fino. O espéculo, eu fiquei com medo de raspar muito na membrana, se ele realmente tivesse aberto, e eu causar maior dano ainda. Então eu falei, nesse caso eu vou fazer o exame de toque, então, considerando que esse colo já sabido previamente que está aberto. E aí expliquei para ela a necessidade, ela aceitou e eu fiz o exame. E o colo dela, gente, assim, minha vontade era botar ela no colo e levar ela para a cama e não deixar ela nem levantar mais. Porque 33 semanas, era 33 semanas, e a pesquisa dela era no mangue, e ela tinha que ir para o campo. Olha que loucura. Eu falei, minha filha, deixa eu te falar, não tem a menor possibilidade de você catar caranguejo. Mangue, aquela região de mata ali que tem na transição entre o mar e a terra, né? Para quem não mora na região litorânea, talvez não sabe. Ou talvez tenha outro nome aí, não sei, sei lá, enfim. E aí ela ia para o mangue, atolar o pé no barro para estudar lá os caranguejos, a característica da fauna e da flora do mangue. Eu falei, minha filha, não tem a menor possibilidade de você ir para o mangue nessa condição. Você precisa de repouso para a gente conseguir chegar até um pouco mais, assim, calma. Aí, enfim, expliquei tudo para ela. Ela falou, tá, vou tentar mudar algumas coisas, mas eu não tenho como parar totalmente. Aí ela colocou pessoas para fazer, depois eu soube. Ela me contou que ela colocou pessoas para fazer a pesquisa de campo dela e tal, enfim. Resumindo, isso que não voltou, ela não era minha paciente, ela só veio para uma consulta para tirar essa dúvida, porque a médica colocou ela de repouso absoluto e ela não queria concordar. E aí tô aqui um certo dia na minha vida, chegou uma mensagem, era uma foto, doutor, nasceu meu bebê, você não vai acreditar. Ela terminou o trabalho dela, ela não foi para o campo e tal, ela conseguiu fazer um pouco de repouso, mas diz ela que não conseguiu totalmente. Ela tinha um filho, tá? Então ela estava com um filho aqui em casa. Na casa dela. Então ela falou, meu filho não me deixou de repouso total, então eu tinha que ficar com ele. Eu ficava sentado, levantando, recolhia os materiais, enfim. Pagou pessoas para fazer a pesquisa de campo para ela e ela conseguiu fazer. Defendi meu doutorado, voltei para a Bahia, meu bebê nasceu. Tudo bem que não foi 41, igual a outra, mas nasceu com 37 semanas e 5 dias, ou seja, quase 38 semanas, ou seja, mais de mês depois do exame, tá? E eu tive 8 horas de trabalho de parto. Então você pensa assim, o colo tá fininho, vai nascer igual quiabo. Ela já tinha um parto anterior e ela teve 8 horas de trabalho de parto. Ela falou, e doeu pra caramba. Ela era uma pessoa super, esses baianos, super alegre, super comunicativa. E ela falava, doutor, doeu pra caramba, pelo amor de Deus. Eu achando que eu ia ter um quiabo e tal, não sei o que, enfim. Ou seja, respondendo aí, gastei todos os minutos da live quase respondendo isso, de tão importante que é isso. Então o exame de toque ele não quer dizer absolutamente nada na grande maioria das vezes. Vamos tentar falar mais alguma. Bom, fala sobre suplementação. Samantha, olha só, nós vamos ter uma live especificamente falando sobre suplementação na gestação, tá? Inclusive talvez não só uma, porque isso é extremamente importante. Mas eu quero que você tenha um conceito no seu coração, tá? É extremamente importante. Nós não temos capacidade sozinha, atualmente, dentro da nossa realidade atual. Você fala assim, mas antes o povo pré-histórico lá da caverna sempre fez isso, se alimentava de comida verdadeira, de comida, e não tinha nada de suplementação, e tá todo mundo aí vivo. Minha avó teve 8, 9 filhos. Qual a condição de saúde da sua avó atualmente? Ela tem uma anemia crônica? Ela tem uma desmineralização óssea importante? Ela tá lá igual aquelas veinhas encurvadas, com a coluna toda danificada por falta de reposição óssea adequada, porque ela tem uma deficiência de vitaminas absurda, porque ela teve 5, 6, 7, 8 gestações?
Você quer chegar na sua velhice igual a sua avó? Ou você gostaria de chegar igual aí uma mulher que está muito bem de saúde? Aí a escolha é sua. É esse o conceito que tem que ter. Então, pelo amor de Deus, essa história de que a minha avó gerou 8 filhos sem tomar suplemento, sem tomar vitamina, comendo só o que produzia na roça, a primeira coisa que você produz na roça não é igual que a gente come aqui. Segunda coisa é que mesmo que seja igual, os alimentos já estão totalmente modificados. E terceiro que nós temos dificuldades de absorção de alguns metabólitos, de alguns nutrientes específicos para cada tipo de organismo, até inclusive envolvendo raça, envolvendo cor, envolvendo o meio ambiente em que você está inserido, envolvendo situações que você pode estar tendo na sua saúde que pode comprometer a absorção de nutrientes. Então, essa ideia de que não precisa suplementar nada na gravidez já caiu por terra. E digo mais, já tem evidência científica suficiente para você fugir dessa questão de fazer só ácido fólico e ferro a gravidez toda. Combinado? Mas a gente vai ter live só disso, não perca, por favor. Vamos mais. É necessário que a gestante faça exames cardiológicos? Olha só, se você for pensar que eu posso incluir uma avaliação cardiológica para aumentar a segurança do meu pré-natal e eu tenho acesso a isso facilmente, é uma possibilidade. Não é descartado. Bora, para fazer uma cirurgia de prótese de mama com uma mulher extremamente saudável, eu faço um risco cirúrgico que envolve uma avaliação cardiológica antes, por que não fazer com a gestante? É uma possibilidade. Mas veja bem, a gente normalmente está trabalhando com mulheres em idade extremamente segura do ponto de vista cardiológico, não é uma zona de risco para problemas cardiológicos, não necessariamente. E digo mais, o profissional de obstetrícia, ele tem que saber identificar um problema cardiológico e aí sim, ele não tem obrigação de tratar, mas identificar e encaminhar para o médico de referência para fazer o tratamento adequado. Então, eu não encaminho todas as minhas pacientes para o tratamento, para uma avaliação cardiológica preventiva, tá? Mas algumas, sim, eu posso referenciar. Fala sobre o direito do pai, a dona Jaires Vitorino, vocês conhecem? Dona Jaires Vitorino é minha mãe, olha a preocupação da minha mãe. Fala sobre o direito do pai em assistir o parto, porque isso é polêmica. Minha mãe é uma gracinha, né? Totalmente inteirada do assunto, né? Atualizada, ó. Devia estar descansando de perna para cima, tá aí se envolvendo com polêmica, né, mãe? Um super beijo para a senhora. Eu sou quem eu sou hoje graças a você. E eu lembro sempre disso. Minha mãe tem histórias que formam o meu caráter hoje e que eu nunca vou esquecer. Uma delas é a história do seu médico o gastro, lembra? Enfim. Um dia eu conto para vocês aqui. Então, não tem nem o que discutir, né? É lei. Então, assim, é fazer valer a lei. Se o pai foi privado de assistir e de participar do nascimento do seu filho por N motivos, não importa qual motivo, é direito. Na verdade, a mulher tem direito a um acompanhante de escolha dela. É isso que diz. Se ela escolher que seja o pai, isso é direito dela. Então, ninguém pode ir contra essa lei. Então, você tem que fazer valer a lei. Se eu chego num lugar, roubam o meu carro, como que eu faço valer a lei? Eu chamo a polícia, eu faço um boletim de ocorrência, eu denuncio aquele lugar, eu vou atrás, enfim. E tenho que tomar as medidas cabíveis. Então, se não permitiram que você assistisse o parto, porque aqui na nossa instituição as mulheres ficam todas misturadas, então só pode entrar mulher. Não, meu filho, às vezes eu nem tenho mulher, eu não tenho mãe, eu não tenho irmã, eu não tenho quem entra comigo, então não pode entrar homem, porque você não adequou o seu espaço físico e as verbas que você recebe para isso. Então, assim, não há desculpa nenhuma que respalde você ir contra uma lei. Tá? Você precisa fazer valer a lei. É um direito seu e cabe a nós. Tá? Então, se roubam o meu carro, eu cruzo os braços, vou embora para casa triste e espero que o dono da padaria denuncie para que eu tenha futuramente mais segurança e ninguém roube meu próximo carro, eu vou me dar mal, porque o dono da padaria não está nem aí para o meu problema. É eu quem tenho que arregaçar as mangas e ir lá e fazer valer o meu direito. Ali, naquela situação de parindo, é capaz de você fazer isso? Talvez não. O pai que está lá fora, talvez. Mas talvez não é o momento para você fazer valer a lei. Mas você precisa de ir e depois requerer os seus direitos de forma que seja jurídica, seja lá como for. É um direito seu. Então não pode de jeito nenhum te privarem disso. Infecção urinária persistente.
Já é o segundo antibiótico que eu estou usando, a bactéria está resistente, estou usando um antibiótico X, o que eu devo fazer? Bom, primeiro tratar. Segundo, que você deve tentar isolar essa bactéria e estudar qual antibiótico mata essa bactéria. E terceiro, que como já é a segunda vez, você precisa fazer uso de antibiótico profilático. O que significa isso? Utilizar todos os dias um antibiótico específico, na dose específica, para que você evite infecções urinárias de repetição. No seu caso está indicado, porque 2 ou mais infecções urinárias ou um caso de infecção grave, que seria de vias urinárias altas, que seria rim, por exemplo, as pielonefrites e tal, enfim, está indicado o uso de antibiótico preventivo para evitar que você tenha um novo quadro de infecção urinária na gestação. Ok? Qual alerta que eu devo? Qual o alerta de que o acompanhamento do pré-natal e o parto não está bacana? Olha só, não tem um alerta especificamente. Primeira coisa, você está insegura? É a primeira dica. Você está totalmente segura? Você se sente bem amparada? Se você precisar, você tem onde socorrer? E aí, pessoal, pode não ser a realidade da sua equipe. Ah, Frederico, você fala assim, porque suas pacientes têm seu telefone, eu não tenho o telefone do meu médico do SUS. Tudo bem, mas você tem uma maternidade de referência? Você é bem atendida lá? Você já viu se tem outra opção próximo? Você já viu se tem outra realidade? Você consegue estabelecer um vínculo melhor com o médico, por exemplo, da sua unidade de saúde, que é o médico de saúde da família, que talvez tenha uma atenção mais individualizada, que conhece o seu contexto social? Ou então não, o meu médico é o médico do plano de saúde. Olha, você já experimentou trocar? Você sabe que existem outras possibilidades? Você, mas eu não tenho coragem porque eu achei que ia ser bom, já estou na metade da gravidez. Minha filha, que seja para uma consulta. Eu já tive pacientes que vieram para uma consulta no outro dia entrou em trabalho de parto, que mudaram de pré-natal de última hora. Então assim, não dá para você ficar a gravidez inteira submetida ao risco de não ter um bom vínculo com a sua equipe. Então, se você não está bem segura, esse talvez seja o principal sinal de que você não está sendo bem assistida. Do ponto de vista dos protocolos, eu teria que destrinchar todos os protocolos para saber se tem algum alerta ou não, tá? Mas existem sinais clínicos, existem, enfim, vários sinais de que as coisas podem não estar indo muito bem. Essa semana eu perdi uma amiga com pressão alta, 38 anos, e hemorragia após uma indução do parto. Bom, uma tragédia, né, pessoal? São duas comorbidades que culminam com um fator que foi a morte, tá? E o bebê entrou em sofrimento e também veio a falecer. Nossa, mais catastrófico ainda, né? Culminou com a morte da mãe e do bebê. Extremamente trágico isso. Eu não sei a condição que isso aconteceu, eu não sei qual a realidade isso estava inserido, mas tem N explicações para isso. Desde desassistência, o que obviamente eu não estou dizendo, que eu não sei nem qual foi o caso, mas também pode ser uma situação de saúde da mulher. Poderia ter sido identificado antes? Olha, talvez, mas talvez não foi possível ser identificado antes. Nem todas as situações, as condições de saúde podem ser identificadas antes. Então não tem nem o que comentar, assim, um abraço, eu oro para que o Espírito Santo de Deus conforte essa família que deve estar num luto absurdo, e você também que perdeu sua amiga, então um abraço aí para você. Infelizmente existem mortes na obstetrícia. Então, daí a importância de a gente estar aqui e de estabelecer um bom pré-natal, para que isso seja cada vez mais evitado, né? Enfim. Cumbres indireto eu já falei ao longo da live, porque teve uma pergunta sobre o RH, então nós já... mas tá perguntando um caso do cumbres indireto, é o tal exame que eu te falei, que a gente segue fazendo ao longo do pré-natal. Primeira coisa, o cumbres positivou, ela tá perguntando o que faz em caso do cumbres positivar. Então eu estou diante de uma mulher com RH negativo, o bebê provavelmente é positivo e ela positivou este exame que a gente faz ao longo do pré-natal para rastrear se ela teve contato com esse sangue positivo ou não. Então já está sabidamente conhecido que ela teve contato porque o cumbres dela está positivo. Resta saber se ela teve contato mesmo com o sangue ou positivou por causa da vacina. É a primeira coisa. Se foi... Independente do que foi, a gente muda o olhar do pré-natal. Existem alguns exames do ponto de vista ultrassonográfico que vai buscar agora rastrear complicações no bebê. Então a gente avalia o Doppler para avaliar os fluxos dentro do bebezinho, para a gente dizer a maior ou a menor probabilidade desse bebê estar tendo complicações por causa a gente chama de isoimunização RH, porque a mãe se tornou
positivo aí por causa do Cumes, né? Enfim, então muda sim o protocolo, porque existem protocolos específicos do ultrassom para ser estabelecidos nesse caso. O exame que rastreia a hipertensão na gestação. Bom, não tem um exame específico, né? Tem a paciente. O exame, na verdade, é a avaliação física feita no pré-natal com medidas da pressão arterial. Esse é o melhor exame e, obviamente, conhecer o histórico, o estado de saúde dessa mulher, a condição social em que ela está envolvida, o estado alimentar, a condição metabólica. Tem várias coisas que me levam ao maior ou menor risco disso acontecer. Raça, por exemplo. Uma vez estabelecido tudo isso, que a gente chama de anamnese, eu vou partir para o exame físico. Ele sim é extremamente importante, onde eu avalio e existe maneira correta de avaliar o exame físico da mulher, que é através da medida da pressão arterial. Feito isso, eu posso identificar mulheres que estão tendo oscilações ou alterações da pressão. E aí, se eu quiser confirmar, talvez seja isso que a pessoa esteja perguntando, existe um exame chamado MAPA, que é uma sigla para monitorização ambulatorial da pressão arterial. O MAPA, ele nada mais é do que uma avaliação contínua durante 24 horas. O aparelho vai registrando a sua pressão arterial. Acopla um aparelho no teu braço e ele mede sozinho durante 24 horas de tempos em tempos pré-definidos pelo próprio aparelho. E com isso eu vou ter um reflexo de como a sua pressão ficou durante 24 horas. Então as mulheres que têm alterações, e aí é muito importante entender uma coisa, quem faz o mapa, quem tem que ler o mapa é o obstetra ou o cardiologista que entenda de gestante, porque a leitura do mapa é diferente do ponto de vista cardiológico, para eu definir quem é hipertenso crônico e quem não é, e é diferente do ponto de vista obstétrico, para eu definir quem está tendo alteração da pressão arterial na gestação e quem não está. Então, pessoal, é diferente. Então, as minhas pacientes, por exemplo, eu que entendo e que conheço o exame, que sei ler o exame, eu recomendo às pacientes, olha, você vai pegar este resultado, não precisa nem de mandar para o cardiologista, vai mandar para mim. Se eu precisar, eu te mando para o cardiologista. E aí eu é quem analisa o mapa das minhas pacientes. Talvez seja esse o exame que ela esteja perguntando. Gostaria de saber sobre os benefícios do Lugol para a gestante e para o bebê. Veja bem, tintura de Lugol é uma maneira de você repor iodo para prevenir alterações e complicações da tireoide. Não só para a gestação e para o bebê, a mulher precisa de uma boa suplementação de iodo. Se vai ser através do Lugol, da tintura de Lugol, eu não sei. O que eu posso dizer é que a tintura de Lugol, existem vários outros aditivos misturados, então eu prefiro suplementar, por exemplo, o iodo de forma que ele seja melhor absorvido, talvez junto com algum outro micronutriente, enfim, não prescrevo Lugol para as minhas gestantes porque eu suplemento iodo de outra maneira, tá bom? Mas é uma maneira de suplementar iodo não só na gestação como em qualquer outra fase. E o objetivo é prevenir doenças da tireoide. Pressão alta que não abaixa com metildopa e AS. A AS não trata pressão alta, tá? Fica bem claro, a AS é para prevenir complicações da pressão alta. E nem sempre está indicado, diga-se de passagem. Mas pressão alta que não abaixa com metildopa. É possível reverter esse quadro? Estou com 30 semanas. Claro que é. Você precisa primeiro de um pré-natal de alto risco. Segundo, você precisa de um pré-natal que entenda de pressão alta na gestação. Para classificar essa pressão, para saber se você é hipertensa crônica, hipertensa gestacional, se é uma pré-eclâmpsia, se trata com metildopa, se precisa de outra droga e etc. Existem várias outras drogas que podem tratar a alteração de pressão na gestação e o metildopa é só o começo delas. E por último, o que tem de mais errado no uso da metildopa, que tem médicos que morrem de medo, a dose correta normalmente está errada. Tá? É muito comum o paciente usar 1, 2 comprimidinhos, muitas das vezes ela precisa de 4, dependendo das miligramas que estiver usando. Você está com 30 semanas, por favor, corre para fazer um bom pré-natal. Tá? Se você já está com esse diagnóstico há muito tempo e está até hoje com a pressão descompensada utilizando só metildopa, está errado. Você já deveria ter passado para uma droga combinada ou aumentar a dose de metildopa, eu não sei, o seu caso especificamente teria que avaliar. Mas precisa ver isso, porque isso é extremamente importante, tá? Hematoma subcoriônico maior do que 50% pode reverter no início da gestação? Pode. Olha só, eu já peguei uma paciente que tinha um descolamento do saco gestacional de quase 90%. A gente nem via. Eu, inclusive, falei para ela, olha, provavelmente isso vai ser um aborto e tal, né? E trouxe todo o conforto para o casal e falei isso para eles. Bom, resumindo, o bebê já até nasceu. Então, é possível sim, tá? Quem dá a palavra final é sempre Jeová.
Tem nada de definir só porque tem descolamento de 50%, não. Tem uma terapêutica para ser estabelecido, precisa de cuidados específicos, mas sim pode reverter. Espinha bífida pode levar ao autismo? Tem. Olha só, espinha bífida é uma alteração morfológica de defeito do fechamento do tubo neural. Na verdade, isso pode ser evitado em alguns casos com suplementação adequada, principalmente do metilfolato, mas não só dele, tá? Mas o objetivo de suplementar metilfolato e o folato, ácido fólico na gestação, é para prevenção do fechamento defeituoso do tubo neural, e popularmente conhecido como espinha bífida, e não tem muita relação com autismo, muito embora o que levou a esse fechamento defeituoso pode ter relação com autismo, tá? E, enfim, traz muitas das vezes alterações motoras, defeitos de mobilidade dos membros e por aí vai, ok? Não necessariamente se relaciona com autismo. Gestante 10 semanas, tem urticária há quase 3 meses, devo me preocupar? Olha, está com 10 semanas urticária desde o início da gestação, será que é pelos hormônios gestacionais, placentários? Será que tem uma outra causa? Será que não é uma causa hepática? Será que não é por acúmulo de bilirrubina? Será que não é por medicamento? Será que não é uma alergia? Urticária é coceira, tá? Enfim, não é necessariamente coceira, mas um dos sintomas apresentados é coceira. Enfim, tem uma infinita possibilidades, não tem como eu te dizer, obviamente, só baseado nesse pequeno relato. Precisa ser investigado, precisa tratar, tá? Muito embora tem situações que fica a gravidez toda. Queria dizer não, mas tem. Obrigado a todos vocês que participaram. Tenham um excelente dia. Que vocês sejam aí abençoados nesse dia. Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado pelas perguntas, pelas dúvidas. Podem deixar aí nos comentários que eu vou fazer questão de depois, com mais tempo, ler. Eu estou tentando me organizar para que eu tenha tempo destinado exclusivamente para me dedicar a esse projeto aqui. Então eu acredito que isso vai alavancar e trazer muito material bom para vocês. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela participação de todo mundo e tchau, até a próxima!